Ai, agora deu certo. Então, mais uma vez, boa noite, meninas. Deu certo aqui. Obrigada, meninas. Achei. Tava num lugar diferente. Boa noite para quem vai ver essa aula, esse vídeo posteriormente, né? Meu nome é Danusa, mais conhecida como Duda. Sou consultora e diretora Mary Kay. Esse ano completo 11 anos nessa carreira. E estou trazendo um tema bem, talvez diferente, né, para a maioria de vocês. Algumas já conhecem, que eu sei, e é mais de muito valioso, sabe? Muito valioso. O tema da nossa reunião, nossa aula de hoje é sobre temperamentos. E por que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês? Porque para que a gente tenha sucesso na nossa vida como um todo, a gente precisa, em primeiro lugar, se autoconhecer. Eu sempre falo para vocês, em todas as nossas reuniões, seja qualquer assunto que a gente aborde aqui, seja sobre vendas, sobre relacionamento com o cliente, eu sempre trago, em primeira instância, o autoconhecimento. Tanto que uma das frases que é o meu jargão, né, que eu utilizo como jargão, é de Santo Agostinho, que diz: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, o primeiro passo é a gente se conhecer, para que a gente possa saber lidar com os desafios da vida, né? Se a gente não sabe lidar com os desafios da vida, nós não vamos ter sucesso no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, né? Enfim, em todos os âmbitos da vida. Então, eu conheci esse tema dos temperamentos, eu acho que até foi por ti mesmo, Miri, a primeira pessoa que falou sobre isso comigo. Eu acho que eu já tinha ouvido em alguns outros momentos, mas não prestei muita atenção, não dei muita atenção, né? E depois eu me interessei muito por isso e fui buscar conhecimento, fiz curso, né? E também li um livro que é com base nesse livro que eu vou estar conversando com vocês hoje. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Ai, só que eu coloquei aqui um filtro, não sei se vocês vão conseguir ver. É O Temperamento que Deus lhe deu, tá? É esse livro aqui que eu vou utilizar como base. Vocês estão me ouvindo bem? É que tem cachorro aqui latindo bastante. Eu acho que eu vou fechar a janela só um pouquinho, tá? Fechei a janela, vamos ver se vai melhorar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, beleza, obrigada, meninas. Então, esse livro, O Temperamento que Deus lhe deu, até eu dei o nome do treinamento, né, o nome do livro, é de Art e Laraine Bennett. Eles vêm a ser um casal, eles são casados. É muito bom, é demais esse livro, eu fiz vários grifos e destaquei várias partes, porque realmente ele é muito bom, tá? Então, como eu estava falando para vocês, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, a gente se conhecer e a gente saber que tipo de temperamento, de perfil a gente se encaixa, para que a gente encontre as nossas vantagens, vamos dizer assim, coisas que a gente já nasceu com uma predisposição, e também as nossas desvantagens, os nossos, né, vamos dizer, os nossos pecados, aquilo que a gente peca mais. Porque se eu não me conheço, se eu não busco esse conhecimento, eu não vou conseguir lidar nos momentos de desafio, vou me descontrolar, enfim, uma infinidade de situações acontece, tá? Então vamos começar. Ó, essa aula talvez demore um pouquinho mais, que geralmente nossas aulas têm 1 hora, pode ser que demore um pouquinho mais. No final,
Se eu me esquecer, Diris, me lembrem, tá? Eu vou mandar, já mandei para as Diris e vou mandar para vocês um questionário para vocês se autoanalisarem. E também aqui no momento da aula, vocês também já vão poder fazer anotações e começar a pensar em coisas que se encaixam com vocês ou não, do que eu vou falar aqui, tá? Então, tenha um papel e caneta na mão, que é muito importante. Essa aula é só uma amostra grátis desse assunto, tá? Para que exista uma compreensão, um entendimento mais aprofundado, é preciso um estudo mais aprofundado, né? Então, se você gostar, se fizer sentido para você, se você realmente achar interessante, busque mais sobre o tema, tá? Pode me perguntar, pode conversar comigo depois, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do conceito de temperamento. Essa parte até eu vou me alongar um pouco mais do que o slide. Eu trouxe bastante conteúdo nos slides, até para que vocês possam copiar, como é um conteúdo um pouco mais denso também, tá? Até para eu conseguir ler aqui junto com vocês e falar sobre cada assunto junto com vocês, tá? Então, o conceito dos 4 temperamentos é um conceito milenar, né? É uma sabedoria milenar. O conceito dos 4 temperamentos, quais são os 4 temperamentos? O colérico, o melancólico, sanguíneo e fleumático. Ele foi sugerido 350 anos antes de Cristo para explicar as diferenças de personalidade de acordo com os humores ou fluidos corporais. E eu gostei muito dessa frase que está logo abaixo, que é: o homem é um mistério para os outros e para si mesmo. Então, a gente é um mistério, né? A gente precisa estar buscando sempre esse autoconhecimento para que a gente possa ir, de fato, evoluindo. O primeiro, né, a falar sobre os temperamentos foi Hipócrates. Hipócrates, ele viveu de 460 a 377 a.C. Ele é o pai das ciências médicas, né? Talvez toda a história sugere que ele tenha sido o primeiro a desenvolver uma teoria de personalidade através dos temperamentos, tá? Ele alegava que os corpos humanos têm 4 tipos de fluido e que cada pessoa poderia ser enquadrada em um deles com base no desequilíbrio daqueles fluidos do corpo. Então, conforme o desequilíbrio desses fluidos, essa pessoa ela vai ter um comportamento diferente, tá? E aí ele dividiu: o colérico é a bilis amarela do fígado, o desequilíbrio. O sanguíneo é o sangue do coração. O melancólico é a bile negra dos rins. E o fleumático é a fleuma dos pulmões. Aqui eu tenho uma imagem dos 4 temperamentos, tá? Os 4 temperamentos, eles também são classificados de acordo com os elementos da natureza. Então, o sanguíneo, ele é classificado como o ar, o colérico como o fogo, o fleumático a água, o melancólico a terra, tá? E aí temos temperamentos quentes, frios, secos e úmidos. Vocês vão entender melhor. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui sobre toda essa questão histórica, né, do temperamento, sobre a origem dos temperamentos. E eu até vou me aprofundar um pouquinho aqui para vocês entenderem mais de onde vem. Primeiro mencionado foi o Hipócrates. Aí, por volta de 190 depois de Cristo, o físico romano Galeno, talvez vocês já tenham até ouvido falar, ele, seguindo Hipócrates, sugeriu que o equilíbrio dos nossos fluidos corporais, os humores, tá? De fato, afeta os nossos temperamentos, mas de forma positiva, em vez de ser um resultado de desequilíbrio negativo. Então, ele entendeu um pouquinho diferente, a mesma coisa, um pouquinho diferente do Hipócrates. Além disso, o temperamento sanguíneo era mais ansioso e otimista. O melancólico era mais doloroso. O colérico, apaixonado. E o fleumático, calmo. Depois, no livro A República de Platão,
Ele escreveu também sobre 4 tipos de caracteres e suas contribuições para a ordem social. Então, Platão também escreveu sobre uma divisão de tipos de personalidade, não seria personalidade, mas de como as pessoas se enquadram em 4 tipos, tá? O psicólogo clínico David Kirsten relaciona os caracteres de Platão aos 4 tipos de temperamento. Então, esse psicólogo chamado David Kirsten, ele até, inclusive, tem uma nota aqui que fala que ele foi esquecido por um tempo, esse psicólogo, e depois ele foi resgatado no século XX, né? As coisas que ele escreveu e tudo mais. Haviam mais de quase 5 mil relatórios sobre ele, sobre coisas que ele tinha escrito, esse David Kirsten. Então, o David Kirsten pegou lá no livro A República de Platão, que Platão falou sobre os caracteres, os tipos das pessoas, onde as pessoas se enquadravam, seus humores e tudo mais. E ele relacionou aos temperamentos, tá? Então, mais um que chegou nesses estudos aí. O icônico era o artístico, ou sanguíneo. O psíquico era o guardião ou cuidador, ou melancólico. O noético era o idealista, ou era o colérico, né? Então, ele relacionou com o colérico. E a característica do dianoítico era racional, um investigador lógico, que seria o fleumático. Aí, no século XVI, o físico e alquimista suíço chamado Paracelsus comparou os 4 tipos de temperamento aos 4 elementos, que daí eu já até expliquei mais para frente ali para vocês: fogo, ar, água e terra. Ele adicionou um conceito de quinto elemento, ou quintessências, que contribuía à conexão misteriosa e o equilíbrio entre esses 4 temperamentos. Ainda sobre o conceito dos 4 elementos, ainda que o conceito dos 4 elementos tenha circulado desde os gregos antigos, a palavra temperamento, ela primeiramente veio a uso, ela foi usada a primeira vez no século XVII. A palavra latina, temperamento ou mistura. O temperamento, aqui eu tenho umas outras anotações. O que é o temperamento? Ele é o tempero, o teor, a marca, sua identidade no mundo, tá? Isso significa temperamento. Então, foi utilizada essa palavra a primeira vez no século XVII. E a palavra latina, temperamento ou mistura, foi usada para indicar o equilíbrio necessário para se atingir saúde e bem-estar. Lá em 1920, a Grazi vai saber quem é essa pessoa aqui que eu vou falar o nome, que ela é psicóloga, né? O psicólogo suíço nunca sei falar o nome, Carl Jung avançou com a teoria de que diferentes tipos de personalidade se aproximavam do mundo exterior de maneiras distintas e, portanto, poderiam ser claramente categorizadas. Aí, posterior a ele, uma mulher chamada Isabel Briggs Myers, ela viveu de 1897 a 1979, ela passou 40 anos refinando a tipologia junguiana até chegar ao indicador de tipos de personalidade de Myers-Briggs. Então, ela se aprofundou nesses estudos de personalidade. E ela chegou com 16 tipos de personalidade. Né? Ela chegou a 16 tipos. Aí, esse indicador de personalidade, criado pela Isabel, também chamado de MBTI, né, que é a sigla ali, o resumo de todo esse nome, é considerado um dos inventários de personalidades disponíveis mais amplamente utilizados e teve uma ótima repercussão popular. Contudo, o David Kirsten, que eu já mencionei aqui para vocês, no seu classificador de temperamentos,
ele determinou, depois de uma extensa pesquisa sobre ambos, sobre a tipologia junguiana e da Isabel ali, os estudos da Isabel, que 16 tipos de fatos se resumem, surpresa, em 4 temperamentos básicos. Então, começou lá Hipócrates, lá antes de Cristo, com os 4 temperamentos. Aí teve ao longo do tempo vários estudos, desenrolaram aquilo ali tudo e chegaram novamente nos 4 temperamentos básicos, tá? Kirsten admite que 2.000 anos de consistência em termos de distinção dos temperamentos não é um acidente. Então, isso não é uma obra, um estudo do acaso, não é uma loucura das pessoas, né? Realmente faz sentido esses estudos. Essas distinções refletem um padrão fundamental da base mesma da natureza humana. Os mesmos 4 temperamentos básicos permaneceram praticamente inalterados, ainda que a terminologia tenha mudado. Então, o nome mudou, mas os temperamentos, o fim do estudo, ele continuou a mesma, ele chegou à mesma conclusão, tá? Então, inalterados ao longo dos séculos. Cada um de nós é única e predominantemente um dos temperamentos, que é ou colérico, ou fleumático, ou sanguíneo, ou melancólico, tá? O que vocês acharam dessa introdução? Vocês já conheciam? É uma novidade para vocês? Então, se manifestem aí, me digam o que vocês estão achando disso. Como eu falei, eu preciso explicar para vocês entenderem o que é, para que comece a fazer mais sentido aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Jaque já conhecia. A Miri também, né? Ai, que bom que tu gosta. A Rose já conhecia, a Cid já tinha ouvido falar. Ó, cada temperamento, ele tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Todos eles, tá? Os temperamentos, eles são as nossas tendências naturais. É aquilo que você vai fazer sem pensar. Ela é natural, é uma tendência natural. Mas não é o que vai selar o seu destino, tá? Não é aquilo ali que vai selar o seu destino. Então, mais para frente até eu vou estar falando que a gente não pode usar o temperamento como muleta, né? Eu nasci assim, vou viver assim, né? Síndrome de Gabriela. Não, estamos estudando, entendendo isso justamente para não haver essa síndrome de Gabriela na nossa vida, tá? Então, vamos falar aqui agora dos temperamentos frios. O melancólico e o fleumático, eles são mais introvertidos. Eles se classificam no temperamento mais frio, no temperamento frio. Uma pessoa de temperamento frio não carrega o problema da timidez, porque é de sua natureza fixa ser concentrada sem necessidade de expansão. É uma pessoa concentrada em si mesma, no seu mundo, nas suas atividades, tá? Se for uma pessoa culta e com uma personalidade bem desenvolvida, ela terá, sim, algumas habilidades sociais de comunicação. Então, como vocês percebem, o melancólico e fleumático, eles são mais introvertidos, mas se essa pessoa buscar se desenvolver, buscar habilidades, ela vai, sim, ser uma pessoa mais comunicativa. Ser um homem frio não significa ser sem graça ou antipático. Antipatia ou irritação não são qualidades do temperamento, mas sim traços oriundos da cultura e educação. Vocês vão ver que não tem a ver a cultura, a educação, onde você vive, né, as coisas que você aprende no ambiente que você vive, não tem a ver com o temperamento, tá? O temperamento é uma pessoa ali fria, no sentido de ser mais introvertida, mais fechada. Alguém já se identificou com isso? Haha, Paty.
Eu também me identifico um pouco com isso. Por quê? Porque o meu segundo temperamento é o melancólico. Então, por isso que eu me identifico também com essa introversão. Mas isso só esse textinho aqui não basta para a gente descobrir o nosso temperamento, tá? Vamos lá. Os temperamentos quentes, colérico e sanguíneo, são mais extrovertidos. Muito interessante que meu primeiro temperamento é o colérico, né? E o segundo é o melancólico, são meio que opostos ali no sentido de introversão e extroversão. É muito interessante porque, por exemplo, eu sou introvertida num local novo para mim. Agora, no meio dos meus, eu já sou mais extrovertida. Então, aí explica, né, essa questão do temperamento. Mas vamos lá. Uma pessoa quente é aquela que possui a necessidade de expansão, né, de falar, de ser ouvida. É uma pessoa dotada de habilidades sociais, dada a sua natural expressividade expansiva, gesticulação. Ó, estão vendo aqui que eu estou gesticulando, né? Fala e pensamento. Cabe observar que tais qualidades, em casos concretos, nem sempre são evidentes e guardam nuances por se misturarem com elementos biográficos. Então, de repente, por exemplo, quando eu era criança, eu fui criada de uma maneira que os meus pais, eles, né, me protegeram muito, assim, no sentido, não deixavam eu sair de casa muito, eles cuidavam muito, assim, tive uma educação um pouco mais rígida. Então, isso me tornou uma pessoa que tendeu mais à introversão. Só que o meu primeiro temperamento é o colérico. Só que acaba que, dependendo do ambiente que você vive, acaba ficando um pouquinho escondido algumas características. Vocês estão me entendendo? Pode ser que alguém de temperamento quente seja tímido, né? Isso que eu acabei de falar, mas por sua natureza interior de expansão, fará com que essa pessoa sinta sua timidez com muito incômodo, como uma panela de pressão. Então, quem é colérico e sanguíneo, que possa vir a ter uma característica de introversão, vai se incomodar muito com isso. Agora, quem já é por si só ali fleumático e melancólico em primeira instância, a pessoa não vai se incomodar, porque ela é assim, ela é do temperamento natural dela. Entendem? Entendem a diferença? Me incomodava, sempre me incomodou essa timidez, principalmente na escola, para apresentar trabalho. Então, aí a gente já começa a ver algumas características, tá? Uma coisa muito importante que eu vou falar agora e depois eu vou continuar a repetir é que não há vantagem em ser uma pessoa quente ou fria, de temperamento X ou Y. Então, assim, vocês vão ver que todos os temperamentos têm as suas dificuldades, né? E é aquilo que se destaca, aquilo que é mais leve, mais fácil, tá? Então, não há vantagem ou desvantagem em ser temperamento quente ou frio, não, já para vocês não entrarem nessa, tá? É muito importante que você seja uma pessoa autêntica. Os temperamentos úmidos. Os temperamentos úmidos são o sanguíneo e o fleumático. Envolve pessoas e são mais concupiscíveis, são pessoas que são mais, deixam se levar mais pela opinião alheia, tá? Concupiscíveis é mais ou menos isso. As pessoas que se deixam levar mais, né? Claro que o fleumático de uma maneira, o sanguíneo de outro, mas tem essa característica. A umidade é uma característica do concupiscível porque o úmido envolve e se deixa envolver. Então, o úmido ele é como a água, né? A água, ela vai passando entre as pedras, ela vai entrando. Você coloca a água num vaso onde a planta, a terra está seca, ela penetra, ela envolve e se deixa envolver, tá? O sanguíneo fleumático possui uma excitabilidade fugaz. Tem, por assim dizer, certa dificuldade em se manter no caminho dos bens árduos. Deixa eu ver aqui que alguém está falando alguma coisa. Flexibilidade, isso. Isso aí, Miri, obrigada.
é mais flexível, né? O colérico, por exemplo, o colérico e no caso o melancólico, que eu sou as duas coisas, é mais rígido. Ai, ai. O temperamento secos, né? Aqui a gente vai falar sobre o colérico e o melancólico. Temperamentos secos. Prioriza princípios. Então, algo, eu vou falando assim do meu porque eu sei qual é, tá? Algo que para mim é inegociável é os princípios, valores. Uma reunião que eu marco e a pessoa me dá o cano em cima da hora é uma coisa muito difícil para eu saber lidar. Claro que no passado eu não sabia lidar, hoje eu sei lidar, justamente por eu ter me conhecido. Mas é algo que eu fico assim, como uma pessoa faz isso? Não é possível, porque, poxa, se está marcado. Faça chuva, faça sol. Isso é uma característica muito forte do colérico, do melancólico, essa prioridade nos princípios. E são mais irascíveis, são mais nervosos, mais bravos, né? Até mesmo ríspidos às vezes. Graça está se identificando aí com alguma coisa, Graça? O irascível tem uma característica seca. E é necessário uma certa secura, resistência ou rigidez para penetrar e romper. Coléricos e melancólicos são movidos por desafios árduos. Por que algumas pessoas abraçam um desafio com muito ardor? Eu sou essa pessoa. Lembra quando eu conto para vocês, gente, quando a minha diretora fez lá o desafio do blazer vermelho, eu queria ganhar um blazer, eu foquei no blazer, eu ganhei um blazer e por causa do blazer eu entrei no caminho de ser uma diretora. E aí vocês vão entender que para outros temperamentos a pessoa tem mais dificuldade disso, de abraçar os desafios. Mas, claro, tudo isso é para ser trabalhado, né? Como tem coisas no temperamento do colérico e melancólico que também tem que ser trabalhados, tá? É óbvio que também são excitados pelo mundo externo, mas não é o que prevalece. Então, para o temperamento seco, colérico e melancólico, as convicções dele são muito mais fortes, importantes do que o que as pessoas lá fora estão falando. Quando ele bota aquilo ali na cabeça, não tem. Alguém se identifica? Eu sou essa pessoa aí. Característica de distinção fundamental, em síntese, a umidade envolve, é maleável, flexível, como a Miri falou, a secura marca, deixa marcas, tá? Estão gostando? Vão me falando aí, para não me sentir sozinha aqui na aula. Então, falamos dos temperamentos quentes, não, dos temperamentos frios, dos temperamentos quentes, dos temperamentos úmidos e dos temperamentos secos, tá? Vamos voltar um pouquinho lá na imagem. Ó, aqui vocês vão conseguir ver melhor. A Paty, a Secura em dar um oi no WhatsApp, né? A Paty, ela é direta e reta. Não só ela, né? Já que ela comentou aqui. Então, aqui vocês conseguem ver, ó, os elementos da natureza, sanguíneo, colérico, pneumático, melancólico. Aqui os fluidos corporais, que eu falei lá para vocês, o quente, o úmido, o seco e o frio aqui embaixo, tá? Vamos adiante. Importante, voltando a que eu já falei para vocês, vou repetir, tá? Não há vantagem em ser uma pessoa quente ou fria, de temperamento X ou Y, mas sim em ser uma pessoa autêntica. Não há temperamento melhor ou pior, mais santo ou menos santo. O que determinará esse pêndulo moral será a escolha pessoal de cada um, tá? Cada um vai fazer suas escolhas e fará de suas habilidades e debilidades do mundo. Então, vai depender do que você vai fazer com aquilo ali, com aquilo que você tem ali, que é o que você nasceu, com aquelas predisposições, tá? As características dos temperamentos não podem ser simplesmente encaradas como defeitos ou qualidades, e sim como facilidades, ó, preste atenção nisso,
As características dos temperamentos não podem ser simplesmente encaradas como defeitos ou qualidade, e sim como facilidades ou inadequações, que podem e devem ser trabalhadas, né? Articuladas e desenvolvidas, tá? Não basta saber as características dos temperamentos, precisa de um aprofundamento em si mesmo. Não posso usar o temperamento como álibi para não forjar meu caráter e minha personalidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente não pode usar os nossos temperamentos como muleta. Ah, eu sou tímida porque eu sou de temperamento X. Então, eu sou assim, vou continuar assim e ponto final. Não, tá errado, né? Se você estudou os temperamentos e tem esse pensamento, volte 5 casas. Volte 5 casas, estude de novo, reflita novamente. Outra coisa muito importante, não é somente essa aula, essas coisas que eu estou falando para vocês, que vocês vão conseguir desvendar em meia hora, 1 hora, quais são os temperamentos de vocês. Não é assim que funciona. É preciso um aprofundamento em si mesmo, tá? Uma reflexão, e você vai precisar também de ajuda de outras pessoas, porque dependendo de como você já buscou autoconhecimento na sua vida, dependendo do meio que você convive, você pode ter melhorado em algumas questões também, e acontece como uma máscara, né? Como uma maquiagem. Você age dessa maneira não por conta do seu temperamento, mas por algo que você já trabalhou em si mesmo, que você faz um tremendo esforço para agir dessa maneira. Vocês me entendem? Então, é bem legal vocês perguntarem para os pais de vocês, pessoas que conheceram vocês quando vocês eram crianças. Como é que era o comportamento de vocês quando criança? A criança, ela revela muito o temperamento, porque ela tá crua ali ainda, né? E depois a gente vai acontecendo coisas na nossa vida, vai acontecendo coisas na nossa vida que vão mudando isso. Podem mudar e pode alterar essa percepção, tá? A Paty falou que eu sei o meu porque já me aprofundei ali sobre, por isso já me identifiquei. Sim, a Paty a Miri, né? A Paty, eu sei que já estudaram bastante sobre isso. O que é o temperamento? O temperamento é uma estrutura mineral. O que significa? Que não se altera. O temperamento, ele não se altera. Você nasceu com aquele temperamento, você vai morrer com aquele temperamento, tá? Então, ela é uma estrutura mineral, ela não se altera ao longo da vida. É algo que não pode ser totalmente destruído, mas pode ser moldado e lapidado, tá? Ao longo do tempo, nós podemos até aprender a agir de maneiras que são opostas ao nosso temperamento, fazer o contrário daquilo que sairia naturalmente. Então, aquilo que sai naturalmente é do seu temperamento. Aquilo que você faz um esforço, que você tem que pensar para agir, aquilo ali já possivelmente não seja do seu temperamento, porque você precisa fazer um esforço, tá? A Miri diz aqui: os tímidos têm dificuldade com a hospitalidade e empatia. E isso é um princípio cristão, né, Duda? Sim, exatamente. É hospitalidade e empatia. Por isso que a gente precisa trabalhar, né? Por exemplo, o colérico, o nome já diz, né? Cólera. A pessoa, ela já é, como é que fala? Sai faísca já, né? Já tem o fio curto ali, o pavio curto. Então, cada um precisa identificar aquilo que precisa ser trabalhado, tá? Para se tornar um ser humano melhor, um cristão melhor, uma esposa melhor, saber lidar com os filhos. Gente, esse livro aqui, ele é muito fantástico. Eu não sei se tu já leu esse, Miri, mas ele é muito legal porque ele fala assim, ó, olha só, compreendendo o temperamento do seu cônjuge. Aí fala do temperamento dos filhos. Combinações dos temperamentos nos casamentos. Como é que é? Geralmente as combinações, todas as combinações têm. Tem também aqui criação e combinação de pais e filhos. Tem aqui também quando você lidera pessoas, tá?
Como é que é? Como é que é você liderar o melancólico? Como é que é você liderar o colérico? Gente, esse livro é muito bom, uma riqueza. Comprem ele. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Tá, vamos voltar aqui. Então, o temperamento é mineral, não se altera, ok? Aí, o caráter. O caráter já é outra coisa. O caráter ele é formado pelos traços morais que determinam a forma constante de ser e agir. É característica moral. Então, por exemplo, assim, ó, uma pessoa colérica, duas pessoas coléricas. Deixa eu ver aqui o que a Miri falou. Um que ele tem essas combinações, e dos filhos, desde bebê até adolescência. É um divisor de águas, acreditem. Tu me falou desse livro já, tu até me mostrou, mas eu não lembro da capa dele. Depois tu me manda uma foto que eu quero comprá-lo, tá? Então, assim, duas pessoas do mesmo temperamento. Se essa pessoa tiver uma tendência ao bem, vai ser destacado nela aquilo que é bom no temperamento dela, entendeu? Se essa pessoa tem mesmo temperamento, as duas têm o mesmo, uma tem a tendência para o bem, né? A característica moral para o bem, ela vai agir pendendo para o bem. E a outra, com o mesmo temperamento, ela vai pender para o mal, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Apóstolo Paulo, colérico, né? O apóstolo Paulo. Não sei se vocês são todas cristãs, mas eu creio que sim, né? Mas o apóstolo Paulo, ele é colérico. Ele usou o perfil dele, o temperamento dele de colérico, né? Para pregar o evangelho, para ajudar as pessoas, para deixar marcas aonde ele foi passando, né? Enfim. Outra pessoa que era colérica também foi Hitler. Vejam, duas pessoas com o mesmo temperamento totalmente diferentes, tá? Então, por isso que o temperamento é uma coisa, o caráter é outra, que é a característica moral, e a personalidade é uma outra coisa também. A personalidade diz respeito à totalidade dos padrões de comportamento de um indivíduo, seus pensamentos e emoções. Nossa personalidade, ela pode ser moldada inicialmente pelas inclinações dos nossos temperamentos. Então, a tendência da personalidade, ela pode ser levada a ser moldada pelos nossos temperamentos. Mas é clara e significativamente afetada pelo ambiente, por onde você mora, pelas pessoas que você convive. Então, isso vai afetar a sua personalidade. Pela educação que você recebe, principalmente familiar, né? E pelas livres escolhas. Então, por mais que, às vezes, dois filhos de um mesmo temperamento tenham a mesma educação, um pode ter escolhas X e outro pode ter escolhas Y. Vocês entendem? Então, vejam o quanto profundo é isso, o como é importante a gente se conhecer, a gente se aprofundar em nós mesmos. Muitas vezes a gente quer ditar o que o outro tem que fazer, a gente quer dizer o que o outro, como o outro tem que se comportar, sendo que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não sabe nem como a gente é, como a gente deveria se comportar. Quais as nossas mazelas, quais as coisas que a gente precisa mudar em nós mesmos para que a gente tenha resultados significativos na nossa vida, que a gente faça a diferença e não só passe na Terra, né? Talvez de uma maneira ruim, deixando um rastro ruim, e não ao contrário, deixando um legado, deixando algo bom. Pense em Mary Kay Ash, eu não estudei ainda qual poderia ser o temperamento dela. Preciso ler o livro dela de novo. Mas pense em Mary Kay Ash, né? Ela deixou um legado, ela deixou algo bom para as pessoas, ela deixou uma história de valor no mundo. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento, quando a gente olha para nós mesmos, sem ficar apontando e olhando o outro, a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas, tá? A cultura também, Paty, o teu palpite é que ela era sanguínea e colérica? Eu não sei afirmar. Ó, a Paty também. Eu vou ler de novo o livro dela. Olha só, as duas estão afiadas ali.
Quando começamos a enxergar a nós mesmos como realmente somos, podemos começar a fazer mudanças conscientes para melhor. Então, essa é a riqueza. Você enxergar a si mesmo como você realmente é, sem máscara, sem maquiagem, né? Aqui, sem maquiagem aqui. Como você realmente é, você enxergar aquilo de bom que você tem, aquilo que as suas tendências ruins, os seus pecados, aquilo que te leva, assim, né, a cometer erros. Você assumir isso. Quando você assume isso, você enxerga e assume, você tem a oportunidade de mudar, de fazer escolhas conscientes para melhor, tá? E aí agora a gente vai entrar numa parte bem legal, que é sobre a mulher de cada temperamento, tá? Então, assim, ó, eu vou falar um pouco de cada mulher e eu vou trazer características. Quando eu trouxer as características, eu quero que vocês anotem. Quero que vocês anotem assim, ó. Deixa eu pegar o meu aqui. Eu anotei aqui quando eu fiz a aula, vocês não vão conseguir ver. Eu anotei e eu fiz uma estrelinha do lado de cada coisa que eu me identifico, né? Vou explicar melhor, tá? Então, vamos lá. A mulher melancólica, fria e seca. O elemento é terra. Padrão de reação da mulher melancólica. Lenta, mas intensa. De reação prolongada, cuja intensidade aumenta com o passar do tempo. Lenta, por exemplo, a mulher melancólica, ela demora para tomar uma decisão, por exemplo. Quando ela toma, é para valer, ela abraça aquilo ali que ela decidiu, né? E aquilo ali tende a aumentar com o passar do tempo, entende? Características essenciais com relação à excitabilidade. A excitabilidade do melancólico é débil, é difícil ao princípio, mas forte e profunda por repetidas impressões. Sua reação apresenta esses mesmos caracteres. Quanto à duração pode ser larga, o melancólico não esquece facilmente. Então, o melancólico, ele tem dificuldade de perdoar, por exemplo, que ele não esquece, né? É algo que veio aqui na minha cabeça. As meninas podem trazer mais exemplos também, tá? Mas o melancólico, daí vai ter as características, vocês vão entender melhor. Então, assim, ó, cada característica dessa, de traços positivos e negativos, anotem aquelas que vocês se identificam, tá? Traços positivos da mulher melancólica. Apurado senso estético, tá? Então, a mulher melancólica, ela vai arrumar bem uma mesa, ela vai olhar, assim, a sincronia das coisas, né? Ela vai ser perfeccionista, vai ter aqui também escrito em algum lugar, entendeu? Então, apurado senso estético. Propensa à genialidade. Então, é muito geniosa essa mulher melancólica. Ela tem uma capacidade analítica, de analisar profundamente as coisas. Ela possui um padrão elevado. Ela sente profundamente as coisas que lhe acontecem. Então, algo que lhe acontece lhe afeta profundamente, né? Seja algo para o bem dela ou para o mal. Então, afeta profundamente. Pensadora profunda, dada a reflexão, né? As melancólicas gostam de refletir, filosofar, escrever, ó, características que eu me identifico. Segue cronograma. Então, a melancólica, ela precisa de um cronograma, um passo a passo. A melancólica, ela é sensível. Ela é fiel às poucas amizades que tem. Ela é fiel aos seus ideais. Aquilo que ela decide fazer, ela é fiel, tá? E é meticulosa também. Esses são os traços positivos. Anotaram aí? É importante vocês fazerem uma anotação para depois vocês saberem, começarem a ter um norte mais ou menos de qual pode ser o temperamento de vocês. Precisa de um aprofundamento maior, como eu falei, mas você já começa
a ter uma noção. Ó, outras anotações que eu fiz aqui. A melancólica, ela vive no passado. Ela tem uma tendência, o melancólico tem uma tendência à depressão, tá? Porque ela vive no passado. O melancólico, ele é mais lento, não responde na hora, guarda mágoas, né? Tem umas anotações que eu fiz aqui, tá? Vamos para os traços negativos. Por ser analítica demais, enxerga o lado negativo das coisas. Então, a nova consultora iniciou lá, ela é melancólica, daí ela vai analisar meticulosamente cada, né, pingo no i, e daí ela vai começar a olhar o lado negativo, em vez de olhar o lado positivo, que é uma tendência da melancólica, tá? Tendência crítica. A melancólica, ela é rígida, ela é difícil, osso duro de roer, tipo assim. É perfeccionista. O que acontece agora, falando um pouco do nosso trabalho, né? Vou adicionando um pouquinho do nosso trabalho aqui. A melancólica, ela é perfeccionista, ela pensa tanto no que ela analisa, ela faz um cronograma, ela sabe, faz cada detalhe, cada detalhe tão perfeccionista que demora tanto tempo para ela agir, que daí muitas vezes, se ela não trabalha todas essas coisas, ela se perde, tá? Ela se perde no meio do caminho. A melancólica, ela ofende-se facilmente. A melancólica é desconfiada. Cobra-se demais e culpa-se demais. O melancólico, a melancólica, tem uma tendência ao desânimo. Demora para decidir e tem uma tendência ao autossacrifício, tá? A se sacrificar. Vamos aqui mais para frente. Aí aqui eu tenho algumas anotações de um livro do padre Antônio Arroio Marinho, que ele fala, né, quais o trabalho interior que precisa ser feito em cada temperamento, tá? O trabalho interior que precisa ser feito na mulher melancólica. É preciso infundir no melancólico uma grande confiança em Deus e um sereno otimismo da vida. Deve-se inspirar-lhe uma suma confiança em si mesmo. Então, o melancólico, ele precisa buscar essa confiança em Deus e em si mesmo. Ou seja, na amplitude de sua alma para as grandes empresas, para grandes coisas que ele vai e quer realizar na vida dele, né? O melancólico. É preciso aproveitar a sua inclinação à reflexão, então vai aproveitar aquilo que é uma tendência natural para fazê-lo compreender que não há motivo algum para ser suscetível, desconfiado e retraído. Se for preciso, deve-se submetê-lo a um regime de repouso e sobrealimentação. Olha só, uma coisa interessante que eu até deixei anotado aqui do curso que eu fiz. A Santa Teresa d'Ávila, até queria falar sobre ela, porque vocês vão ver aqui sobre o sanguíneo, ela era sanguínea. Ela era sanguínea, e o sanguíneo é meio avoado, assim, ele não tem muito foco, vocês vão ver. Não é uma pessoa que empreende coisas, né? Não tem essa tendência, na verdade, mas pode ser trabalhado. E a Santa Teresa d'Ávila, ela fundou vários Carmelos. Ela ia montada num burrinho pela Espanha, fundando Carmelos, né? Porque são as carmelitas dos pés descalços. Ela fundou essa ordem de monjas. Então, ela trabalhou aquilo nela, aquele temperamento, ela se tornou alguém resiliente, constante, né? Esse é o primeiro ponto. E a Santa Teresa d'Ávila, ela trabalhava suas monjas melancólicas, proibindo que essas monjas elas fizessem longas orações, vigílias e jejuns muito longos, porque a tendência do melancólico era se sacrificar mais, sabe? Uma tendência grande ao sacrifício, a ficar sem comer, a ficar horas de joelho, penitência. Então, ela percebia essas monjas melancólicas e ela proibia isso. Ela falava, não, faça, vão se divertir, vão ler um livro, Ela dava uma outra atividade. Olha só, Santa Teresa d'Ávila é muito interessante ser lida,
tem 3 livros dela muito bons que traz esse autoconhecimento. O Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, é o segundo livro mais lido da Espanha, tá? Não católicos, não católicos, ateus, enfim, de todas as pessoas que existem na Espanha, é o segundo livro mais lido. O primeiro é esqueci, gente. Esqueci o nome. É um romance lá, uma história bem conhecida, agora esqueci. Acima de tudo, deve-se combater a sua indecisão e covardia. Olha que importante. Eu percebo claramente quando as consultoras novas, principalmente, têm uma... Não só as novas, né? Mas eu percebo, depois essa longa jornada de liderança e depois de estudar um pouco, né? Buscar esse autoconhecimento, consigo perceber quem tem tendência a ser melancólica. Porque há uma tendência à indecisão e à covardia, né? De não assumir aquilo ali que foi decidido. Fazendo tomar resoluções firmes, então, deve-se combater a sua indecisão e covardia, fazendo-a tomar resoluções firmes e lançar-se a grandes empresas, a grandes empreendimentos, a grandes coisas na vida dessa pessoa, com ânimo e otimismo. O melancólico, a melancólica, se recupera suas energias, passando um tempo sozinho, tá? E aí? Alguém se identifica como melancólica aí por essas primeiras nuances? Guria, vocês estão aí? Tô até com calor aqui, de tanto que eu tô falando, gesticulando. Já que tu tá rindo porque tu tá se identificando ou porque eu tô me esbaforida aqui? Vamos lá, meninas, tem mais 3 temperamentos. Eu falei que a aula ia ser um pouquinho mais longa. Vocês estão gostando? Estão gostando? Posso continuar aqui feliz e confiante com esse tema? Tá agregando valor para vocês? Eu tô muito tempo querendo fazer um treinamento desse com vocês, porque isso é uma coisa muito importante, sabe? Para que a gente consiga trabalhar e viver melhor, né? Vamos lá, vamos continuar então. Então, agora, deixa eu ver aqui, quem mais falou? Ai, que bom, Grazi. Vamos para a fleumática. A fleumática, fria e úmida, né? Água, o elemento é água. Então, a fleumática é a água, é aquela que eu dei o exemplo, que passa por entre as pedras, né? A água ela é flexível, como a Cili falou, a Miri falou, aliás. O padrão de reação lenta. Ai, perdão, gente, eu confundi. Eu confundi, eu estava achando que eu estava falando da sanguínea, não. Estou falando da fleumática, mas é isso aí. É fria e úmida, água. Os padrões de reação lenta, mas não muito intensa, de curta duração. Vocês vão entender melhor. Deixa eu ver aqui quem que falou alguma coisa. Ah, já que se identificando. Características essenciais com relação à excitabilidade. O fleumático não se excita nunca. É uma pessoa assim, sabe? Bem diferente. Ou faz tão só debilmente. A reação é tão débil quando não chega a faltar por completo. Então, acontece alguma coisa, o fleumático ele fica estático, ele não demonstra muita reação, sabe? Ele não tem muita reação, assim, de imediato. As impressões recebidas desaparecem logo e não deixam vestígios na sua alma. Então, ao contrário do melancólico, o melancólico ele guarda aquilo dentro dele e tem uma dificuldade imensa de se, né, livrar daquilo. O fleumático não. O fleumático ele logo o que acontece desaparece e não deixa vestígio nenhum na sua alma. O meu marido, Vicente, ele é fleumático. O primeiro temperamento dele é fleumático e o segundo é melancólico, tá? Vamos para as características. Então, vão lá, anotando, fazendo X, uma estrelinha,
do lado daquilo que você se identifica. Os traços positivos. A mulher fleumática é calma, principalmente em crises. Isso é ótimo, né? Tem que aprender com as fleumáticas. É confiável, é boa ouvinte, é de boa índole, de fácil convivência, é agradável, tem senso de humor, é adaptável, né? A água, flexível, adaptável, é quieta, é pacífica e é reservada. Esses são os traços positivos da fleumática. Os traços negativos: falta-lhe autoconfiança. Raramente dá gargalhada se alguém conta uma piada, tipo, é aquela que não acha graça em piada nenhuma. A fleumática, ela é passiva. Ela é passiva, ela não é uma pessoa ativa, ela é passiva. Resistente a mudanças. O fleumático, ele é zombador. Olha, apesar de tudo isso, é zombador. É indiferente, como eu já mencionei. Contemporiza tudo, é isolada, é dada ao comodismo. E aqui embaixo eu não consigo ler o que está escrito. Falta-lhe iniciativa para as coisas. Então, ó, aqui na mulher melancólica, entre os traços positivos e negativos, eu me identifiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 características ali, entre positivos e negativos, tá? Ah, é o teu marido também, Rose? A fleumática, eu me identifiquei com 3 apenas. 3 características de traços positivos e negativos, só 3, tá? Essa sou eu. O trabalho interior precisa ser feito na fleumática. Pode-se tirar muito partido do fleumático se lhe forem incutidas convicções profundas e lhe forem exigidos esforços metódicos e constantes em ordem e perfeição. Lentamente chegará muito longe. Deve-se sacudi-lo, né? Aquela consultora que a gente precisa dar um sacode, assim, vamos lá! Lembrar ela da meta dela, do sonho dela. A diretora tem que ficar em cima da fleumática. A fleumática, ela precisa desse sacode, tá? Deve-se sacudi-lo da sua inércia e indolência, apurando as alturas. Acender em seu coração apático a labareda de um grande ideal. Então, um líder é muito importante na vida de um fleumático, tá? Deve-se estimulá-lo ao pleno domínio de si mesmo, excitando-o e pondo em uso suas forças adormecidas, não como ao colérico, que deve obtê-lo contendo e moderando-se. Então, o colérico, ele precisa se controlar com relação à sua excitabilidade diante das coisas. O fleumático precisa ser sacudido, porque ele tem as suas forças adormecidas. Não é que ele não tem a força, é que está adormecida. Entendem? A fleumática se recupera suas energias passando um tempo ocioso, tá? Alguém se identificou com a fleumática? Quantos vocês anotaram? Quantos traços positivos e negativos? Como eu falei para vocês, da fleumática eu anotei apenas 3. Da melancólica, 8 traços desses que eu trouxe para vocês, tá? A mulher colérica. Colérica é quente e seca. O elemento é o fogo. Olha só que interessante. O fogo, ele pode queimar e destruir tudo. Ele é terrível, né? Nesse sentido. Mas o fogo, ele também aquece. Num dia frio, se tem uma lareira no meio de uma sala, ela aquece, ela consola. Então, olha só como como o mesmo temperamento ele pode ser opostos, né? Ele pode ser o fogo, eu posso ser colérica, aquela que destrói, o fogo que destrói e arrasa com tudo, e eu posso ser o fogo que aquece, que acolhe, né? Os padrões de reação: rápida, intensa e de longa duração. Características essenciais com relação à excitabilidade. O colérico se excita pronto e violentamente. O colérico, ele abraça o negócio e ele, nossa, ele vai dominar o mundo. Ele quer dominar o mundo e sai da minha frente.
sai da minha frente que eu quero passar. Tipo assim. Raciocina num instante, mas a impressão ele fica na alma por muito tempo. Aquilo que acontece fica por muito tempo. Apesar do seu ímpeto irracível, quando consegue reprimi-lo pela virtude, alcançam uma suavidade e doçura de melhor cepa. Então, assim, tem um outro santo chamado Santo Inácio de Loyola, se eu não me engano, que ele era colérico e ele era facilmente confundido com sanguíneo, né, com outros temperamentos, porque ele mudou tanto aquele ímpeto dele, ele foi tão, buscou tanto a melhorar, né, os pontos de desafio que ele nem parecia mais ser colérico. Não sei se é exatamente ele, mas me veio aqui na cabeça agora. Anotem as características aí que vocês se identificam, tá? Olha só, na mulher colérica, eu me identifiquei com 12. 12 entre traços positivos e negativos, tá? Olha só, o colérico vive o futuro. Lembram que a melancólica... Ó, olha só, tem umas anotações aqui. A melancólica vive o passado. A fleumática vive o tanto faz. E o colérico vive o futuro. O colérico pode ser ansioso, tá? Porque a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Então, vamos lá. Os traços positivos da mulher melancólica, essa mulher quente e seca, né? O seu elemento é o fogo. Liderança natural é postura de tomada de controle. Então, a colérica, ela tem essa tendência à liderança. Dinâmica, raciocínio rápido, opinativa, prática, resoluta, competitiva, autoconfiante e firme ao tomar uma decisão, otimista, voltada para as tarefas, para fazer, para agir, destemida e corajosa. Os traços negativos, que são muitos no colérico. Julgo que a sua perspectiva é a melhor de todas e a única correta. Olha só quanta prepotência. Falta-lhe empatia às fraquezas dos outros. Falha em buscar aconselhamento. Decide tudo sozinho. Eu sei. Ninguém precisa me aconselhar. Tipo assim. Individualista, dominadora, impassível, sarcástica. Pode ter acessos de cólera violenta. Por seu senso prático, tem pouca apreciação estética, né? Que é tudo com muita praticidade. Irrita-se com lágrimas. Então, olha, o colérico chega ao ponto de irritar-se com a lágrima do outro. De não ter paciência com uma pessoa muito lenta ou muito melancólica, por exemplo. Fale em buscar aconselhamento. Isso eu já falei, né? Porque aqui tá numa... Deixa eu ver aqui. Uma ordem diferente, tá? E aí, anotaram os que vocês se identificam? Eu me identifiquei com 12, como eu falei para vocês. Desse temperamento. O trabalho interior a ser feito na colérica. Tais homens ou mulheres, né, seriam de um preço inestimável se soubessem dominar-se e governar suas energias. Com relativa facilidade, chegariam aos mais altos cumes da perfeição. Só que o colérico ele tem essa dificuldade de se governar, né, de dominar a si mesmo. Isso é um grande desafio para o colérico, tá? Muitíssimos santos canonizados pela igreja, grandes personalidades possuíam esse temperamento. Pesquisem sobre isso. Muitos grandes pessoas que fizeram diferença, né? Grandes personalidades, tanto boas quanto ruins, como eu falei, Hitler. Hitler era colérico. Vocês vão descobrir muitos coléricos, tá? Deixa eu ver aqui quem tá se identificando, Rose. Olha, eu nem imaginei que você poderia ser colérica. As pessoas também não imaginam que eu sou, mas eu sou. Graças a Deus, Deus tem me ajudado a trabalhar isso dia após dia.
graças a Deus, desde 2014 tenho trabalhado tudo isso e sou uma pessoa um pouquinho melhor, mas, né, a tendência a gente sempre vai ter ali, não vai ser 100%, não tem como. Em suas mãos, as obras mais difíceis chegam ao feliz termo. Então, são pessoas realizadoras, né? Que vão e fazem e acontecem. Por isso, quando conseguem processar suas energias, são tenazes e perseverantes nos caminhos do bem e não cessam em seus empenhos até alcançar os píncaros mais elevados. Então, se essa pessoa moralmente ela for boa, ela for ter uma tendência para o bem, ela vai fazer muita diferença no mundo. Agora, ao contrário, vai ser um grande problema. Deve-se aconselhá-los a que sejam donos de si mesmos, que não atuem precipitadamente. Isso é uma característica muito intensa no colérico. Então, ser precipitado, falar demais, ouvir de menos, tá? Que desconfiem de seus primeiros movimentos, né? Desconfiar, pensar um pouco mais é importante para o colérico. Deve-se levá-los à verdadeira humildade de coração. A busca do colérico precisa ser a humildade de todos os temperamentos, tá? Porque quando eu falo aqui dos traços negativos, positivos e negativos, os traços positivos são as virtudes e os traços negativos são os vícios. Então, é preciso trabalhar, elevar as virtudes e trabalhar os vícios. E uma das virtudes que o colérico precisa buscar ardentemente é a humildade, tá? A Rose está se identificando. E se compadecem deve-se levá-los à verdadeira humildade, a se compadecerem dos fracos, a não humilhar nem atropelar ninguém, a não deixarem sentir sua violência, sua própria superioridade, a tratarem os outros com suavidade e doçura. A colérica, ela recupera suas energias com atividade física, uma caminhada, uma corrida. Gente, muito verdade isso. Hoje de manhã eu fui caminhar na natureza. Gente, isso me transforma. Me faz um bem, assim, ó, inestimável. Semana passada eu fui viajar, estava voltando de viagem, tinha um monte de coisa para arrumar, não consegui caminhar, né? Como eu gosto de fazer de manhã. E hoje eu consegui, e isso fez total diferença para mim. Faz muito sentido. Agora vamos falar, por último, da mulher sanguínea. Quente e úmida, o ar. Padrão de reação das sanguíneas. Rápida, intensa e de curta duração. Sabe, gente, aquelas consultoras, as DIRIs aí, aquelas consultoras que começam o negócio, decidem rápido, e entram na Mary fazendo um pedido de 10 mil pontos. Passou um mês e desistem. Isso é uma característica fiel a uma sanguínea não trabalhada, né? Uma pessoa que não trabalhou ali os seus instintos naturais, tá? A gente vê muita gente assim, tá? Eu percebo muita gente que tem essa rápida, intensa e de curta duração. Características essenciais com relação à excitabilidade. O sanguíneo se excita fácil, ele é empolgado. Eu tenho uma amiga que ela não é daqui do Santa Catarina, ela é de um outro estado, e ela é extremamente sanguínea, gente. Ela vê, tu tá fazendo teologia, então eu também vou fazer teologia, eu quero fazer teologia. Aí começa a fazer teologia, daqui a pouco desiste da teologia, eu quero fazer pedagogia. Aí começa a pedagogia, porque alguém falou que pedagogia, isso, X, Y, Z é maravilhoso, eu começo a pedagogia. Aí começa a pedagogia, é super intensa e daqui a pouco desiste da pedagogia. É tipo assim, sabe? A reação pode ser também imediata e forte, mas a impressão ou duração pode ser curta, né, das coisas que ele realiza, que ele faz, que ele decide. A lembrança de coisas passadas não provoca tão facilmente novas emoções. Agora vamos para os traços positivos e negativos da sanguínea. Positivos, as virtudes. Deixa eu ver aqui. Tá aqui a sanguínea. Uma das coisas que a sanguínea precisa trabalhar muito, tá? Muito, 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 é trabalhar a constância. O melancólico e o colérico, ele é constante nas decisões.
A sanguínea, não. A sanguínea desiste com uma facilidade incrível, tá? Vamos aos traços positivos. Entusiasta, então aquela pessoa animada, aquela pessoa que fala alto, aquela pessoa assim entusiasmada ao extremo, criativa, afável e vivaz, é uma pessoa aberta, né? Uma pessoa acolhedora, né? Ela possui um encanto pessoal, ela é sociável, extremamente sociável, ela conversa bastante, nunca lhe falta assunto, ela sabe narrar histórias, ela vive no presente, ela possui uma grande capacidade de desfrutar a vida. Deixa eu ver aqui, alguém comentou alguma coisa? Não. Os traços negativos. Falei das virtudes e agora dos vícios, né? Dos pecados, vamos dizer assim, os traços negativos da sanguínea. Fala demais, emotiva, irrequieta, desatenta aos detalhes, é indisciplinada, age impulsivamente, pode ser precipitada ou superficial, tende a fugir do que ele for negativo. Então, assim, não quero ouvir, não quero saber. Aconteceu uma coisa que já saio correndo, não quero resolver, desse tipo, tá? Ela quer agradar a todos. O sanguíneo, ele quer agradar todo mundo. E tem a grande dificuldade de começar e terminar. Dificuldade de levar as coisas até o fim, tá? tá. Deixa eu passar aqui próximo. Ó, da sanguínea, eu coloquei 5 características que eu me identifiquei. Então, eu me identifiquei 12 desse. Eu fiz outros aprofundamentos, assim, né? Com relação a descobrir o meu temperamento. Tanto que eu já sabia que era melancólica e colérica, eu só não sabia qual que era o primeiro, qual era o segundo. Eu fiquei muito em dúvida com relação a isso. E aí eu tive que me aprofundar muito. Esse livro que eu li também me ajudou bastante. Então, aqui, com relação a esse curso que eu fiz, que eu trouxe aqui para vocês, essas características, eu me identifiquei com 12 características, 12 traços positivos e negativos do colérico, 8 do melancólico, 5 da sanguínea e 3 do fleumático. Então, fleumático e sanguíneo eu tô bem longe de ser, tipo assim, sabe? Então, é importante vocês terem... Confunde, né? Porque tu tem que se aprofundar. Você tem que fazer uma profunda reflexão sobre você mesmo. Quem eu sou realmente? Qual que é a minha tendência natural a agir? Não é aquilo que eu quero ser, não é aquilo que eu sou hoje, porque eu posso ter sido moldada. Qual que é a minha tendência natural? É por isso que precisa de uma reflexão profunda, tá? Por isso que eu falo isso, aceitar principalmente os pontos. Isso mesmo, Cili. Principalmente os pontos negativos. Aceitar, assumir, né? Lembra do conhece-te, aceita-te. Entra aí a questão do aceita-te. Conhece-te, aceita-te, supera-te. A partir que você se aceita dentro das suas mazelas, você vai se superar, tá? Deixa eu finalizar a sanguínea aqui. Olha, tem um trabalho interior grande para a sanguínea, gente. O sanguíneo deverá procurar canalizar a sua exuberante vida afetiva por um meio nobre e elevado. Assim conseguirá alçar grandes voos, mas é preciso que lute tenazmente contra seus defeitos até tê-los vencidos totalmente. Há de combater a sua superficialidade, adquirindo o hábito da reflexão e ponderação em tudo que fizer. Deve aprender a lidar com os problemas examinando-os por todos os lados, prevendo as dificuldades que poderão surgir, dominando o otimismo demasiado. A melancólica, ela é pessimista demasiada. A sanguínea é otimista demais, né? Dominando o otimismo demasiado, confiante e irreflexível. Contra a inconstância, olha que importante, tomará sérias medidas. Não bastarão os propósitos e resolução, não bastará a listinha lá de desejos do ano, né? Final do ano lá faz.
O sanguíneo, ele pode escrever ali sonhos dele, se ele não tiver esse trabalho interior que o padre Antônio Rui Marim sugere aqui, vai ser muito difícil, porque o sanguíneo, a sanguínea, ela se distrai com uma borboleta que está passando. Ela vai atrás da borboleta, esquece o que ela estava fazendo aqui, tá? Então, contra a inconstância, tomará sérias medidas, não bastarão os propósitos e resoluções, que violará na primeira ocasião que lhe apresente. Então, ela vai violar aquilo ali facilmente, porque é a tendência dela, se ela não trabalhar essa constância. Apesar de sua sinceridade e boa fé, ela quer, meninas, as díris aí, as líderes, sabe aquela consultora que tu vê que ela quer, que ela tá sendo sincera, mas ela se distrai muito facilmente, qualquer coisa a distrai, tá? É preciso pôr sua vontade num plano de vida convenientemente revisado, aprovado por um mentor. Então, muito importante que uma sanguínea tenha também uma pessoa para lhe direcionar, né? Esse mentor, alguém que lhe direcione, no qual esteja tudo previsto e anotado. Então, precisa ter um plano, ela precisa seguir aquilo rigorosamente, sanguínea. E que nada se deixe ao arbítrio, à vontade fraca e caprichosa. Então, a sanguínea, se ela for pelas vontades dela, pelo natural, ela vai se desviar, tá? Há de praticar seriamente o exame de consciência, aplicando-se fortes correções pelos descumprimentos que sejam fruto de sua inconsistência e volubilidade. Então, a sanguínea ela é muito volúvel, ela muda com muita facilidade. A sensualidade no sanguíneo ele também é muito apurado, tá? Os sanguíneos. A sensualidade deverá opor-se com uma vigilância constante e uma luta tenaz. Deve fugir, como da peste, a todas as ocasiões perigosas, nas quais sucumbirá facilmente ao se aliar sua sensualidade com a sua inconstância. Deve ter particular cuidado na guarda da vista, em tudo que ela vê com os olhos. O que ela vê com os olhos? O que ela está olhando? O que ela está lendo? Tá? Recordando-se das suas dolorosas experiências, lembrando de coisas que ela já passou e que não foram boas para ela. Nela, no caso, mais do que em ninguém, cumpre-se aquilo de que os olhos, ou que os olhos não veem, o coração não sente. Então, sanguínea não pode ver as coisas que se ela vê, dá problema. Se ela não trabalhar isso, né? Se ela não ter esse trabalho interior. Deve guardar o recolhimento e praticar a abstinência dos sentidos externos e internos. Deve, enfim, pedir humilde e constantemente a Deus o dom da perfeita pureza de alma e corpo que só do céu pode vir. A sanguínea recupera suas energias passando um tempo com outras pessoas, socializando. E aí aqui, todos os temperamentos, né? As 4 chaves para alcançar o objetivo. Todos os temperamentos, eles precisam dessas 4 chaves, todos. Estabelecer os objetivos certos. Anotaram, meninas, aqui sobre a sanguínea? Acho que sim, né? Estabelecer os objetivos certos. Começar, superar obstáculos e perseverar até o fim. A gente precisa dessas 4 chaves para a gente realizar as coisas na nossa vida, tá? Seja no trabalho, seja as coisas de casa até mesmo, tudo. Você vai estudar, você precisa dessas 4 chaves para alcançar seus objetivos. Estabelecer os objetivos certos, começar, superar obstáculos e perseverar até o fim. O desafio do colérico é definir as metas certas. Então, o colérico, o maior desafio dele é definir essas metas. Depois, ele consegue, né, seguir. O desafio do melancólico é começar. Então, o melancólico, muitas vezes, ele vai planejar, ele vai meticulosamente ali planejar, idealizar, traçar passo a passo, mas ele tem essa dificuldade de começar. Ele precisa começar, ele precisa passar para o campo da ação. O desafio do sanguíneo é perseverar
perseverar até o fim. Então, o maior desafio do sanguíneo é continuar, é ser constante. E o desafio do fleumático é superar obstáculos, porque o fleumático ele tende a desistir, né, nos obstáculos, tá? E para a gente finalizar aqui, Deus concede a cada um de nós talentos específicos. Então, todas nós que temos temperamentos diferentes, a gente é importante, a gente tem talentos específicos. Deus quer que exercitemos nossos talentos, não deixemos que permaneçam inutilizados e que sejam produtivos, que sejamos produtivos com eles. Não utilizar nossas habilidades e talentos pode ser uma das principais causas de desânimo, arrependimento, tristeza e relacionamentos fracassados. Então, muito de que nós vivemos, nossos desânimos, arrependimentos, nossas tristezas, estão totalmente assim atrelados ao fato de não utilizarmos bem as nossas habilidades e talentos, tá? Eu espero que essa aula tenha, né, direcionado vocês de alguma maneira. Como eu falei, ela não é algo assim que vai fazer vocês descobrirem hoje o seu temperamento, mas ela é um primeiro passo, tá? Para que vocês comecem a buscar esse conhecimento. Vocês têm perguntas? Vocês querem me perguntar? Eu mandei esses slides, minha língua já está travando, para as diretoras. Se vocês quiserem o material, peçam para elas mandarem para vocês lerem. Busquem conteúdo, mas assim, conteúdos de confiança, tá, gente? Vou dizer para vocês, não adianta fazer testezinho de internet, não adianta, é preciso um aprofundamento maior. A gente precisa ser muito sincero com a nossa realidade, tá? Sejam sinceras com a realidade de vocês. Busquem se conhecer, porque através disso vocês vão ver que a vida de vocês vai acontecer melhor. Não que não vai ter desafios, ao contrário, vai continuar tendo, sempre vai ter, mas vocês vão saber lidar melhor com isso, tá? Tá certo, meninas? E aí, deixa eu fechar aqui. Tem alguma pergunta? Eu vou parar aqui o... Também vou tirar uma fotinho. Apareçam. E aí eu vou mandar eu já mandei para as Gírias e eu vou mandar para vocês um questionário para vocês refletirem, escreverem, tá? Ah, Pátia, Grazi, quem mais que tá aí? Alguém mais vai aparecer? Nenhuma pergunta, meninas? Ou vocês estão aí pensando? É bastante coisa, né? É bastante coisa, tá? Eu sugiro às mamães, né? As mamães que já são mamães, as mamães gravidinhas, a lerem sobre os temperamentos para que a gente consiga já, desde deles pequenininhos, já conseguir perceber, né? Deixa eu ver aqui. Meu rostinho está estranho para aparecer. Isso é. Para a gente valorizar aquilo que é importante para cada temperamento. Como líder também, né? É importante, tá? Então, anotaram o nome do livro, fizeram as anotações de vocês, então tá bom. Tô até rouca, gente. Meu Deus, eu vou fazer um print aqui, então vamos lá. 1, 2, 3 e... X. Beijo, meninas. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.